Adam Sandler é um dos meus atores favoritos, e claro, ele não é dos melhores atores, mas com certeza é um dos mais carismáticos, e dentro da comédia, ele se destaca mesmo interpretando o mesmo personagem em 20 filmes diferentes. Então vamos começar essa nova série de melhor e pior filme com ele, lembrando que vou utilizar como referência o IMDb, ou seja, as avaliações dos fãs, ao contrário do Rotten Tomatoes, que são avaliações da crítica. Para começar, temos o primeiro filme protagonizado por Adam Sandler em 1989, com uma avaliação de 1,8, Comédia em Alto Mar. O filme começa com um homem escolhendo entre vários VHS de procedência duvidosa. Ele acha um com o nome de Shek Moscovitz, um comediante meio esquisito. Agora sim o filme começa e tem umas modelos que dizem o quão repugnante é o Shek. Agora vemos Shek chegando ao navio, onde ele vai empreender uma viagem. Ele explica para a câmera que essa é uma história fictícia e que o orçamento do filme é zero. Quando ele sobe no navio, descobrimos que na verdade ele é um garçom, então ele começa a trabalhar. Nisso, ele para ver um cara, rodeado de mulheres e contando várias piadas. Ele olha com uma certa raiva, até seu colega de trabalho chegar e perguntar o que houve. Aqui, descobrimos que aquele cara é o comediante do navio, e que Shek queria essa vaga, porém não conseguiu. Shek agora em seu quarto explica o que fez, e também fala sobre o seu desejo de abrir um dos shows do comediante Dick Diamond, aquele da cena anterior. O seu melhor amigo Bob chega e Shek quer ensaiar algumas piadas que escreveu, mas não consegue pensar em nada criativo para a abertura do show. Agora, Dick Diamond está fazendo o show da tarde. Shek não parece gostar das piadas, então ele atira no cara, assume o show e todos dão risadas de suas piadas. Isso, claro, em sua imaginação. Agora, tem um roqueiro famoso chamado Groker. Seu empresário tenta o convencer de vender figuras de ação, mas ele nega, até o empresário falar que eles vão faturar 40 milhões com isso. Shek chega oferecendo algo de beber, e Groker começa a contar que ele também foi garçom antes de se tornar famoso. Shek pergunta se ele toca em uma banda. Ele diz que sim, que é vocalista na banda Dentes Podres. Que claro, se você notou, ele tem os dentes todos podres. Mas faz sucesso com as mulheres, o que faz Shek questionar o fato dele se dar bem com as mulheres graças ao dinheiro. Shek agora está no bar com Bob, e junto com Groker e seu empresário. Shek está desanimado pois contou uma piada e Bob não entendeu. Groker diz que achou engraçado, mas nisso vem duas mulheres e eles vão embora. Shek diz para Bob que ele não é engraçado e se dá mal com as mulheres. Bob diz que isso não é verdade, que ele é engraçado e tem boa pinta. Mas nisso chega uma mulher e convida o Bob para ver a lua junto com ela. Shek fica sozinho, uma mulher senta do seu lado mas parece estar brava. Shek diz oi e ela manda ele se ferrar. Em seguida, Dick Diamond chega e pede uma cerveja. Shek se anima e fala com ele, que o reconhece, e diz que ele é o garçom que fica olhando estranho em seu show. Shek diz que também é comediante e que gostaria de abrir um dos seus shows qualquer dia, mas Dick começa a ficar alterado, dizendo que não liga pra ele e que está esperando sua namorada. Nisso chega aquela mulher e diz que Shek tentou dar em cima dela. Ele tenta explicar, mas recebe um socão na cara. Depois ele vai dormir. Tem um pesadelo bem estranho, acorda, diz que vai dormir de novo e que agora será melhor. Dessa vez ele está com uma garota, depois com várias. Mas nisso aparece sua mãe, que na verdade é o Bob, e agora está chamando por ele. Shek acorda, enquanto Bob conta como se deu bem na última noite. Shek diz que ele se parece com sua mãe, e agora eles vão trabalhar. Em mais uma piada, Bob não vê graça. O cara do bar diz que achou engraçado sim, e que a diferença é que ele não é um idiota que nem Dick Diamond. Em mais um cenário fictício, Shek vence Dick em uma luta de boxe, onde tem um juiz anão. Agora nas intervenções das Misses, que ocorre durante o filme inteiro, a Miss Austrália fala sobre o quão repugnante é o General Noriega, que é o cara do começo, que está assistindo ao filme. Ele chama 2 de seus soldados e pede para acabarem com a Miss Austrália. Agora, entendemos que aquelas entrevistas rolam no navio também, pois a Miss Austrália é a namorada do Dick. Enquanto isso, ele passa mal e perde seu chapéu. Ele entra no banheiro e quando sua namorada volta, ela vê o chapéu no mar e grita desesperadamente achando que ele caiu. E Dick fica trancado no banheiro. O velório dele rola ali mesmo, e um cara questiona que agora quem irá alegrar o navio com shows e piadas. Shek diz que é a sua chance, e que assim ele talvez consiga tocar em uma mulher. Atrás dele aparece o Netuno, deus dos oceanos, e diz para ele seguir esse caminho e aproveitar a oportunidade.
Enquanto isso, os dois soldados estão realmente navegando em busca do navio para cumprir a missão. Shaq agora está nervoso pelo seu primeiro show. Bob diz para eles cantarem uma música e irá se sentir melhor. Eles cantam e agora Shaq está melhor. Enquanto isso, Dick ainda tenta sair do banheiro. Agora em seu primeiro show, Shaq está nervoso, a plateia está toda séria e o cara com o qual ele decide brincar fica totalmente nervoso e diz que ele é um péssimo comediante. Então o público decide substituir o show de stand-up por um show do Groker e sua banda. No dia seguinte, Shaq está triste com seu fracasso. Bob diz que vai ser honesto e começa a dizer o quão patético e ridículo o stand-up é. Shaq diz para ele parar de tentar o aconselhar, pois é imbecil demais para lhe dar conselhos. Bob então diz que talvez o que ele tem que fazer é deixar de ser ele mesmo e se concentrar em contar piadas. Shaq diz que é uma boa ideia e que vai tentar, mas antes terá uma montagem com moças bonitas. Os soldados agora brigam por um pedaço de salame e o general Noriega está com uma mulher em seu colo, que fala sobre seu pai que está preso e questiona quando ele irá o soltar. Dick continua no banheiro. Nisso, Groker e seu empresário estão falando sobre processar o cameraman do show. Dick escuta e pede para eles o tirarem dali, mas eles começam a questionar e dizer como isso é possível se ele está morto. Eles chegam à conclusão de que é o fantasma do Dick e o Groker começa a ficar maluco com isso. Shaq, em seu segundo show, fracassa novamente e os soldados finalmente encontram o navio. Agora Shaq fala com a câmera e diz não entender e que talvez ele não sabe nada sobre a arte da comédia. Nisso, ele acaba encontrando o lendário comediante Milton Berle, que sim, ele na vida real foi um dos maiores comediantes da TV dos Estados Unidos. Ele o convida para sentar em sua mesa e tenta ajudá-lo a melhorar suas piadas. Finalmente, ele lhe dá um conselho importante sobre o poder do riso, e agora Shaq entende tudo, volta para o navio e agora sim ele consegue fazer a plateia rir. Porém, quando tudo parece dar certo, os terroristas invadem o navio e começam a atirar. E agora temos uma sequência de Shaq, Bob e a Miss Austrália fugindo dos dois soldados totalmente incompetentes. Ela finalmente decide se entregar. Shaq encoraja o Bob de salvá-la, pois eles já estavam se pegando há alguns minutos atrás. Ele vai, mas em seguida toma um soco na cara. Shaq agora começa a questionar sobre a morte, e depois lembra do Sr. Berle e o poder do riso. Então, ele tenta salvar geral enquanto faz piadas. Ao mesmo tempo, a Miss Austrália pede pra cantar uma música. Porra, nada a ver, velho. Shaq faz um dos soldados começar a contar piadas também, e as pessoas o acham bom. Quando o outro chega com a Miss Austrália, ele diz pra soltá-la, pois agora o foco é ser comediante. E nisso, o Bob, apaixonado por ela, a leva. Enquanto os soldados fazem seu show, finalmente Dick volta a aparecer. Ele pede por algo divino que o tirem dali. E magicamente a porta abre do nada, porém em seguida ele diz que todos são otários, porque ele é ateu. Dick percebe que tem dois caras fazendo seu show e tenta invadir, porém as pessoas não querem ver mais ele. Então os soldados o pegam e dessa vez ele é jogado pro mar de verdade. Nisso, o general, assistindo aos soldados fazendo stand-up, pega um revólver e atira na TV. Shaq aparece dizendo que deu tudo certo e repassa o fim de alguns personagens. Nisso, o Rei Netuno aparece novamente e apresenta a Asquerosa, sua filha, e diz que ela sempre esteve de olho no Shaq. Então Shaq pede permissão para poder terminar o filme com um beijo. Eles então se beijam e finalmente temos o Dick afundando, mas sem antes mostrar o dedo do meio. E assim, o filme acaba. Então, evidentemente, é um filme nonsense, bem aleatório, trash e sem nenhuma intenção de ser algo sério, de ter uma estrutura traçada ou ser cinematograficamente chamativo. É um filme com um orçamento baixíssimo, que tem como a memória mais marcante unicamente a estreia de Adam Sandler mesmo. O filme é curto, mas tem um ritmo lento, principalmente quando temos inserts sobre uma dualidade dentro do próprio universo do filme, mas que, claro, não fazem sentido, porque nada no filme faz sentido. Talvez o maior motivo de ter uma avaliação tão baixa é porque o filme é muito sem graça, as piadas não funcionam. Eu acho que eu ri no máximo com umas 2 cenas do filme, mas pelo menos já dava pra notar o carisma do Adam Sandler, que alguns anos mais tarde faria um sucesso absurdo com Happy Gilmore. Por esses motivos, esse filme ficou marcado como o pior de todos na carreira de Adam Sandler, apesar de eu achar que tem piores, como Jack and Jill, por exemplo. Aquele lá é insuportável.